Eu desejo uma boa noite, que você tenha êxito em tudo que for fazer e que o seu coração se volte para compreender e para buscar a salvação da sua mente, para que você não seja dominado por forças das trevas. Venho falar um pouquinho aqui sobre o Apocalipse. Nós vamos fazer um vídeo de 5 minutos. Depois nós continuaremos mais falando sobre o mesmo assunto. Nós vamos falar sobre a besta do Apocalipse. Você vendo assim, você acha que isso está falando de um animal. Falando da besta, está falando de um animal, mas não é. Isso aqui está falando de poder, de reis, de imperador. Então, quando João escreveu no livro do Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 16, ele disse assim: também obrigou a todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos a receberem uma marca na mão direita ou na sua testa. Preste atenção. O número 666 se refere a Nero, o imperador de Roma, um homem cruel que matou a sua mãe Agripina e que queimou 13 bairros de Roma. Na antiguidade era comum usar os números para disfarçar os nomes. No alfabeto hebraico, a soma das letras do nome Nero resultava em 666. No Apocalipse 13, 17, está escrito da seguinte forma: para que ninguém pudesse comprar, nem vender, nem sequer a não ser aquele que tivesse a marca da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e esse número é 666. Então, muitas pessoas ficam aguardando a marca da besta para os dias vindouros. Mas nós devemos deixar bem claro que o Apocalipse não foi para os dias de hoje. O Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia e para o tempo até a consumação dos séculos. João escreveu para eles que os acontecimentos daquela época seriam acontecimentos em breve, que não iria demorar. Veja bem, muitos falam da besta, do seu chifre, da marca da besta. Então, cadê a besta? Cadê a dona do chip? Onde é que ela está? Para você saber quem é ou o que é a marca da besta, primeiro você tem que saber, ou deve saber, quem é a besta, de onde procede o chip. Daniel, no capítulo 7, no versículo 17, 1000 anos, provavelmente antes de Cristo, não sabemos a data certa, ele já profetizou sobre a besta. No capítulo 7, no versículo 17, ele disse assim: preste bem atenção. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Quando fala terra, você compreende que é o Brasil, a América do Sul por completo, mas não é.
Aqui falava da terra prometida, da terra aonde Deus deu a primeira aliança, o povo do primeiro pacto. Então, na linguagem de Daniel, os animais eram homens, eram reis. No Apocalipse de João, era animal também. Isso é confirmado no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 23, que diz assim: E ele me deu a seguinte explicação, preste bem atenção. E ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, e ele será diferente de todos os outros reinos, e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Então, esse animal foi Nero, o pior imperador que já apareceu na história. Entre todos os imperadores, Nero foi o pior. Inclusive, Nero foi o homem que matou o apóstolo São Paulo e Pedro, pescador da Galileia. É terrível a história de Nero. Depois, no Apocalipse, João disse que a besta surgiria do mar. Na nossa mente, o mar é um mar de fortaleza, é um mar, esse mar de água que nós vemos, mas não é, porque a Bíblia, ela foi escrita por judeus que usavam linguagens, figuras de linguagem. Então, você quer saber o que é o mar? O mar da Bíblia? Diz aqui, no capítulo 17, no versículo 15, aonde o anjo disse assim: Então me disse o anjo, as águas que você viu, aonde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Quando João disse, a besta sairá do mar, ele disse assim, a besta sairá de povos, de multidões, de nações e línguas. Depois nós vamos continuar com esse mesmo estudo, partindo deste mesmo lugar. Deixe o like, nos ajude. Desejo tudo de bom.